Então, se preparem, porque vai vir uma batelada de conteúdo e informação muito boa. Quero agradecer o deslocamento, a gente sabe da agenda, e foi muito bom tê-lo aqui conosco, tá bom? Prazer poder estar falando sobre isso. Obrigado, Thiago. Bom dia a todos. Só isso que está aqui no quadro, né? É de vocês aqui, né? Isso aqui já dá uma palestra inteira, né? Que é o que a gente vai falar hoje. Um pouco do teu discurso já dá outra palestra inteira, não é isso? De experiência e tal. Outro dia eu estava conversando sobre canais de distribuição na indústria hoteleira. E os hotéis veem o Uber como concorrente. Mas o Uber não é concorrente dos hotéis. O Uber pode ser um parceiro de distribuição, né? O Airbnb, né? Você pode colocar alguns quartos do teu hotel no Airbnb. Não precisa ser mais um canal de venda, mais um canal de distribuição, né? Precisa ter isso para gravar, né? Então vocês vão me desculpar, mas por isso que eu venho aqui para baixo. Vocês me escutam direitinho aqui, né? Sim. Tá certo? Dá para voltar ali o slide anterior da mudança? Você sabe de quando que é o conceito da mudança, não? Quem é um dos primeiros caras que falou sobre mudança? Anos antes de Cristo. Heráclito. Mais ou menos 640 a.C., inventou aquela história de que nunca a gente toma um banho no mesmo rio. Porque na hora que você sai do rio e entrar de novo, o rio já é diferente. E esse é o mundo que a gente vive. O dia de amanhã vai ser diferente de hoje. Totalmente diferente. Nós seremos diferentes. O Dr. Jacó... Agora eu vou te pedir para voltar lá para... O Dr. Jacó ficou muito chateado. Ou melhor, chateado não. Ele disse que eu não sou esse cara da foto, entende? Tá certo? Então vocês podem ter absoluta certeza que a mudança existe, tá certo? E vocês vejam como ela é rápida. Essa foto é de 2019. Vocês vejam quanto eu envelheci nesses últimos 2 anos aí. Oi? Não. Você disse que isso aí era um 71. Você disse que o cara é um 71 direto. Então, pessoal, é assim, o mais difícil em negócios não é educar o cliente. O mais difícil em negócios é mudar a mentalidade do empresário. Essa é a questão mais difícil que tem. Nós acreditamos que gastando dinheiro em comunicação, gastando dinheiro em marketing, gastando dinheiro em vendas, a gente muda o paradigma, o comportamento, o hábito do cliente, fazendo que ele saia do concorrente dele e venha para nós. Mas se a gente não mudar internamente, não adianta nada. Você vai continuar gastando em marketing, vai gastar em comunicação, etc. Porque as pessoas internamente não acreditam que o cliente é a única razão da empresa. Se vocês notarem, a única fonte de receita que existe numa empresa é o cliente. Não é o cliente que paga o nosso salário. Não existe outra. O resto tudo tira. Você paga para o governo imposto, você paga aluguel, você paga água, você paga folha de pagamento. A única fonte de receita que uma empresa tem é o cliente. Mas as empresas continuam acreditando que o objetivo é vender o serviço que prestam ou o produto que fabricam. O objetivo do negócio, pessoal, não é vender. O objetivo do negócio é ganhar dinheiro. Quanto mais clientes você tem, menos dinheiro você tem no bolso. Cada cliente que você traz a mais para a empresa, diminui a tua margem de contribuição. Se você não tiver processos escaláveis. Por quê? Você traz um custo de atendimento, você traz mais gente, você traz mais estrutura, mais atendimento, mais faturação. Então o objetivo do negócio não é ter cliente, não é vender, é ganhar dinheiro. E a única forma de ganhar dinheiro é você tendo cliente lucrativo. Então ponham isso na sua cabeça. 50% dos clientes da empresa dão prejuízo para a empresa. Vou repetir para você. 50% dos clientes dão prejuízo para a empresa. São clientes que não pagam, são clientes que pedem prazo, são clientes que pedem desconto, são clientes que reclamam,
São clientes que pedem assistência técnica, são clientes que estão sempre atrás de você, e são os clientes que pedem preço. Então, você pode ter um produto com uma margem de contribuição, um serviço com uma margem de contribuição de 35%, mas o custo de atender e o custo de servir esse cliente acaba com o lucro do teu negócio. Mas as empresas não têm sistemas contábeis para analisar a rentabilidade do cliente, porque as empresas estão organizadas por linhas de produto. Então, temos aqui o Dr. Jacó, e ele tem um escritório de advogados. Eu não conheço, mas é bem possível que ele esteja estruturado por tipos do direito. Ele tem advogados para penal, ele tem advogados para cível, para trabalhista, para patrimonial, para empresarial. Só que ele não está organizado por cliente, ele está organizado por produto. Só que um cliente dele compra 5 linhas de produto dele. O mesmo cliente compra o patrimonial, compra o tributário, compra o empresarial e compra o cível. E ele tem 4 pessoas totalmente diferentes conversando com o mesmo cliente. Com isso, ele não consegue colocar a cultura do escritório naquele cliente, porque cada um dos colegas trabalha de uma forma diferente. Então, vocês vejam, nós ainda estamos organizados como no século XIX. Tudo que a gente sabe de administração de empresas vem da Revolução Industrial. Vem da indústria. Nós de serviços, nós fizemos a mesma coisa, caímos na mesma armadilha. Fomos lá no organograma da indústria, criamos a nossa empresinha, dizendo, tem um CEO, tem um diretor de RH, tem um diretor de marketing, tem um diretor de comunicação, tem um diretor de operações, tem um diretor de TI, tem um diretor financeiro, tem um diretor de compras. A gente fez a mesma coisa. Só que a área de serviços ainda tem uma pior coisa. É que enquanto na indústria você tem uma área de engenharia de produto, engenharia de processo, uma área de inovação e uma área de pesquisa e desenvolvimento, na empresa de serviço você não tem. Então, se você é uma empresa de serviço, e vamos pegar o meu amigo Jason, que é de concessionária, é isso? Vocês têm uma concessionária? Ah, você é da montadora. A montadora, ela tem uma área de pesquisa e inovação. E claro que os automóveis hoje são híbridos, os automóveis hoje são totalmente conectados, os automóveis têm uma série de inovações. Mas se você for numa concessionária, seja do Oiapoque ao Chuí, todas são iguais. Todas são iguais. Se você for nos hotéis, todos os hotéis são iguais. Se você for num posto de gasolina, todos os postos de gasolina são iguais. Se você for nos escritórios de advocacia, o Dr. Jacó é diferente. Basta ver o prédio que a gente está aqui. Quanto ao atendimento, eu acho que ele atende de forma tradicional, como os outros escritórios de advocacia. Não conheço, mas diria que se está dividido por penal, civil, para o ramo do direito, segue a parte tradicional. E a gente fala de inovação todo dia. E hoje você vai num restaurante e você paga com a aproximação do teu relógio. E hoje você compra pelo iFood. E hoje você usa o Airbnb e usa o Uber. E a gente vive um mundo de inovação. E onde é que está a inovação nos setores econômicos que a gente vê? Você entra num hotel, uma porta que abre, chega num balcão, entrega o documento, como você faz em todos os lugares. O hotel diz assim, você é hóspede, nós somos hotel. Nós, você. Nós, você. Já põe um balcão físico dizendo muito, muito claro, estamos nos separando. Você entra num posto de gasolina, é igual em todo o país. Me digam qual é o setor que vocês veem realmente inovação. Me digam um setor que vocês dizem assim, cara, estamos fazendo diferente. Me digam, você vai no shopping JK,
Você vai lá agora na cidade, né? Qual a diferença? Qual a diferença? Eu fui para a China há 2 anos atrás, entrei num shopping, e os caras estão vendendo automóvel no shopping. Eu disse, cara, não é possível. Uma concessionária no shopping, tipo no Express. Aí você pergunta, mas no Brasil a lei não permite fazer isso por causa de um monte de coisa, etc, etc. Mas quando você vai, você diz assim, não é uma concessionária, é uma boutique. O carro está ali só como meio, não como fim. Ele é meio. O serviço e o produto que nós fazemos é meio, não é fim. A Vanessa estava dizendo, olha, nós temos um indicador importante na parte de locação de imóveis, quem investe em imóveis, que é o índice de ocupação, não é isso? No fundo, o negócio dela não é administrar imóveis. No fundo, ela é um braço do setor financeiro. Porque, no fundo, ela está mostrando para as pessoas que aplicar em imóveis permite ter uma rentabilidade maior do que teria numa renda fixa ou teria em outro negócio. Então, você veja, ela não é uma empresa de imóveis. Ela é uma empresa que permite às pessoas terem maior rentabilidade no investimento que fazem. E por isso que ela fala de taxa de ocupação. Ela não vende imóvel, ela não administra imóvel. Ela entrega mais dinheiro para o cliente dela. O Dr. Jacó, ele não resolve processo. Ele faz com que as pessoas consigam dormir à noite sem insônia. Porque é isso que é luxo. Luxo é você poder dormir sem ficar pensando na pendência que tem, porque eu contratei os melhores advogados de Goiânia para tratar do meu caso. E por isso eu durmo bem. É isso que ele está vendendo. Nós não vendemos produto, nós não vendemos serviço. A gente vende benefício. Vejam, ninguém compra geladeira. Você já entrou numa loja de geladeira e perguntou qual foi o aço que foi colocado na geladeira? Qual é o motor que está na geladeira? Quantas rotações por minuto tem o motor? Não. Se você for dono de apartamento, morar sozinho, o que você está comprando é cerveja gelada. Se você for um dono de casa, uma dona de casa, o que você está comprando é conservação de alimentos, sim ou não? Ninguém compra televisão. As pessoas compram vitória do Palmeiras, ou vitória do Goiás, ou vitória do Atlético Goianense. Ou compram novela, ou compram série, ou compram BBB. As pessoas não compram computador, as pessoas compram conectividade, as pessoas compram ferramenta de negócios. Então, a primeira coisa que vocês têm que perceber é que não é o que a gente vende, é o que o cliente compra. E o que o cliente compra quando conversa com a Vanessa? Administração de imóveis? Não. Compra dinheiro na carteira. O que a pessoa compra quando vem aqui no escritório do Dr. Jacó? Sono, tranquilidade. Ou seja, o serviço que o Dr. Jacó presta é meio para que a pessoa não tenha insônia à noite. E isso não tem preço, pessoal. As pessoas, para dormir à noite, tiverem insônia, vão gastar um monte de dinheiro com analista, Rivotril, remédio, etc. Mas se a pendência for judicial, compra Dr. Jacó que resolve. É melhor do que Rivotril. Então a pergunta que eu faço para vocês é, o que o produto ou serviço de vocês faz com que o cliente durma tranquilo à noite? Porque o que é uma empresa? Uma empresa nada mais é do que resolver o problema de um cliente. É só para isso que existem as empresas. O Janso está lá no setor de montadora. O que ele resolve? Mobilidade. Ir do ponto A para o ponto B. É isso que ele resolve. O que vocês resolvem de problema?
Qual é o problema do cliente? O que o cliente compra? Não o que vocês vendem. Infelizmente, nós somos treinados para gerar vendas na companhia. Porque a gente acredita que vender é a única forma de a gente ter resultado. A gente não é treinado para encantar o cliente, para resolver o problema do cliente. Eu vou dizer para vocês assim, se não existisse cliente no negócio seria espetacular. Todo empresário que eu falo diz a mesma coisa. Miguel, o meu mercado é chato, o meu mercado é mafioso, o meu mercado vende por nota por fora, o meu mercado faz isso, o meu mercado faz aquilo. Eu digo, cara, esquece o mercado. Não é o mercado que te dá dinheiro. Quem te dá dinheiro é o cliente. Qual é o cliente que você quer trazer para dentro do teu escritório? Qual é o cliente que você quer trazer para dentro do teu hotel? Veja uma coisa interessante. Quem que vocês convidam para ir jantar na casa de vocês? Tem alguns critérios. Talvez o primeiro critério seja você gostar das pessoas, ou você ter confiança nas pessoas. Apesar que às vezes você convida alguém, traz um agregado que resolve a situação. Mas quem que você convida para entrar na tua empresa? Pessoas que têm os mesmos valores que você, pessoas que você gosta, pessoas que você tem confiança. Por que a empresa aceita qualquer um? A empresa não é a casa de vocês? E por que vocês aceitam qualquer um dentro da casa de vocês? É simples. Porque eu quero vender. Porque eu tenho um monte de advogado que está ali no balcão, que está com um monte de horas ainda para locar, e eu preciso locar esse cara. Então, qualquer um serve. Não faz sentido, pessoal. Por isso que a gente nem trata mais o nome hoje de cliente, né? A gente está mudando, né, para guest, para convidado. Quem são as pessoas que vocês querem convidar para fazer parte do negócio de vocês? Pessoas com os mesmos valores. Essas pessoas com os mesmos valores vão atender a proposta de valor de vocês. Alguns dos negócios aqui vão estar focados em preço, outros vão estar focados em serviço, outros vão estar focados em experiência, outros vão estar focados em inovação, mas vocês precisam descobrir quem que vocês querem convidar para a festa. Porque a gente cria propósito, a gente cria visão, a gente cria missão, a gente cria os valores e tenta colocar isso para os nossos funcionários. E depois atende clientes que não tem nada a ver com isso. Não faz sentido. Esses clientes vão acabar com o teu negócio. Vão falar mal do teu negócio. As pessoas me perguntam, Miguel, qual é o maior impacto da internet no mundo de hoje? Pensem aí um minuto. Qual é o maior impacto que a internet causou nos negócios? Um de cada vez, vai. Acho que dá uma bola quem não deveria. Quando você inventou a prensa do Gutenberg, você deu a voz também a um monte de gente que você não queria, né? Se você pegar, por exemplo, o nosso compositor Wagner, né? O cara era nazista, né? E escreveu uma das obras mais lindas de música, né? E tal, etc. Então, comunicar sempre vai ter coisas que você acredita e coisas que você não acredita, né? Isso não tem como. Mas que aumentou, como diz Humberto Eco, né? Não vou nem repetir a frase do Humberto Eco, porque foi dita pelo ministro do Supremo Tribunal, Alexandre Moraes, agora no sábado passado, lá na Bahia, e gerou tanta confusão que eu não vou repetir aqui. Mas qual é o maior impacto da internet? Oi? É assim, quando você ia no supermercado, você tinha milhões de escolhas. O fato da escolha, né, é uma questão fundamentalmente da inovação, do progresso tecnológico, de você estar cada vez colocar à disposição das pessoas, né, outros tipos de experiência.
Exemplo no Brasil, café gourmet, cerveja artesanal, que você começa a ter hoje experiências fantásticas que a gente não tinha. Entende? O brasileiro começou a tomar vinho e tal, a gente começou a usar azeite, na redundância falar azeite de oliva, mas começamos a usar azeite de oliva. Azeite, né? Porque a oliveira produz azeitona, a azeitona produz o azeite. Mas tudo bem, mas se você trocar o Z pelo C, né, em espanhol, você vai ter outro tipo de palavra. Mas qual é o maior impacto da internet? Agilidade, proporção em qual sentido? Boa. Bom, é mais escalável, entende? Atinge mais pessoas. Como o Dr. Jacó estava dizendo, eliminou as fronteiras, né? Ontem eu estava dando um treinamento para o pessoal em Angola, né? Estava dando um treinamento de vendas para Petróleos de Angola, via Zoom, né? E hoje, com os softwares de tradução simultânea, você pode fazer para qualquer país do mundo, né? Eu, há 2 anos e meio, fui para a China fazer uma palestra, né, em Shenzhen, e sobre marketing no Brasil, que é um mercado que eles admiram muito. Eu não falo uma palavra de mandarim. Eles me perguntaram que língua eu queria falar, e eu disse que gostaria de falar em português. E eles disseram, não tem problema nenhum. Eles me deram um fonezinho de ouvido. Cada estudante, cada pessoa que estava na palestra tinha um fonezinho de ouvido. Eu falava em português e eles recebiam no idioma que queriam. Entende? Então, tradução simultânea direta. Então, fico pensando o que vai ser desses mercados de curso de inglês, curso de italiano, curso de espanhol, com esse tipo de tecnologia, né? Então, não tem mais barreira da Torre de Babel. Verdade. Você ficou sem fronteiras. Você consegue hoje... eu consigo hoje dar uma palestra na China, eu consigo dar uma palestra em Angola, ou em Portugal, ou em Goiânia, ou em Porto Alegre, etc. O que mais? Essa é uma questão interessante. Nós temos a tecnologia, ainda estamos agora com 5G, talvez consigamos. O Elon Musk veio aqui vender o que já tinha. Parece que foi uma grande sacada em relação a ter satélite. Mas o grande problema não é você ter acesso. O grande problema é você ter instrução e estar preparado para usar. E eu me lembro quando começaram os caixas eletrônicos, e não faz muito tempo, 3 anos atrás eu estava em Salvador, e no intervalo do evento, nós saímos, e era uma sexta-feira, e caminhando pela rua, eu vi uma fila na Caixa Econômica, nos caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal, e eu disse, cara, o que estou fazendo aqui? Não, o pessoal está sacando dinheiro para poder pagar o transporte, alguma coisa. E eu disse, mas essa fila toda? Aí eles estavam dizendo, e cada fila tem um instrutor da Caixa para mostrar para eles como deve utilizar para ser mais rápido para sacar. Então, você vê, em 2020, nós ainda estamos ensinando as pessoas a utilizar a caixa eletrônica. Nós temos um apagão de mão de obra, né? Essa é a verdade, né? Nós temos um apagão de mão de obra. E nenhum país consegue se desenvolver sem produtividade. Nós temos um grande problema de produtividade. Vou dar um exemplo para vocês. Se você pegar um restaurante, esse restaurante vai ter 4 garçons. Ele pode pagar R$10.000. O que ele faz? Ele divide R$10.000 por 4. Cada um ganha 2.500. Esses 2.500... não geram nada na economia. Nada, porque ele consome as coisas no dia a dia dele. Agora, se você tiver um garçom ganhando 10.000, ele gera 200% na economia. Então, no Brasil, a gente tem esse problema. Eu não sei se é Tostines, né? Ou seja, a mão de obra é barata, por isso eu coloco 4, em vez de colocar 1. Então, no Brasil, a relação de produtividade com a Europa e com os Estados Unidos é de 4 para 1. Eu preciso de 4 pessoas
no Brasil para fazer o serviço de uma pessoa. Seja na área de vendas, seja na área de supermercado, seja na área de serviço, do restaurante, do cabeleireiro e tipo. Porque a gente não investe em processo. O empresário acha que investir no recurso humano é desperdício, porque ele vai embora. E ele vai embora não porque ele não tem formação, ele vai embora porque ele ganha R$ 1.500 e na hora que ele conseguir um emprego, pagando menos, mas mais perto de casa, ele troca. Em São Paulo, por exemplo, as empresas contratam pelo CEP. O primeiro requisito em São Paulo é contratar pelo CEP. Então, você pega o CEP da pessoa e diz, esse cara vai levar 2 horas para chegar no meu trabalho. Você não contrata. Porque você sabe que ele, 3 meses depois, vai te trocar por um lugar mais perto de casa. Porque qualidade de vida em São Paulo, ou seja, não só em São Paulo, em qualquer lugar do mundo, é você morar perto do trabalho. Então, você vê a nova torre do Carrefour, Marginal Pinheiros, é um prédio que contempla edifício residencial, edifício comercial e lazer. Porque as pessoas agora querem morar no lugar que trabalham. Claro que o home office permite isso hoje, né? E aí você vê a mudança nos projetos arquitetônicos. Né? O home office vai transformar os projetos arquitetônicos, né, por causa do trabalho em casa. Não tem dúvida nenhuma. Em vez de você pensar no terraço ou na cozinha gourmet, você vai pensar no home office gourmet agora. Porque para trabalhar em casa você precisa ter um espaço que não esteja passando cachorro, que não esteja, né, barulho tal, e etc. Você vai ter que construir um escritório dentro do apartamento. E não tem nenhum apartamento que foi feito para isso. Né? As pessoas primeiro tinham um quarto e um banheiro, não era isso? O importante era ter uma suíte, não é isso? Depois as pessoas começaram a entender de que a gente não passava nenhum tempo no quarto e no banheiro, né? As pessoas começaram a dizer assim, onde as pessoas passam tempo num apartamento? Na sala e na cozinha. O que eles fizeram? Criaram uma sala e cozinha junta, cozinha integrada. E agora eles vão criar um home office também integrado. Mas vamos lá, qual é o grande impacto da internet? Web 1.0, informação. Concordo inteiramente com você. Finalmente acabou a assimetria de informação. Antigamente só as grandes empresas tinham acesso à informação, porque tinham dinheiro para contratar consultoria, e o pequeno e médio empresário não tinham dado nenhum. Sim. Hoje a gente está atolado de informação. Qualquer parte do mundo que crie notoriedade e seja divulgável, né? A gente tem no celular, sei lá onde, questão de minutos, às vezes. Se você configurar as notificações que você quer no celular, né, você recebe as notícias que você quer a cada 2 minutos. Se você quiser uma informação sobre futebol, sobre taxa do dólar, sobre câmbio, sobre preço do semicondutor em Taiwan. Eu trabalho em cotações, por exemplo, para até o que eu chamo de falar a língua do cliente. Vai falando. Arroba, ouro, diamante, dependendo da região onde eu estou atuando. Obrigado. Eu vou só repetir. Eu acompanho cotações várias vezes ao dia. Então, grãos, arroba, ouro, diamante, são moedas que, dependendo da região onde eu estiver visitando, estiver atuando, é mais importante eu falar nessa moeda, que eu estou falando a língua do cliente, exatamente, do que eu falar, por exemplo, que uma caminhonete custa R$530 mil. Ele quer saber quantas sacas é o carro. É só então, isso que ele quer saber. Semana passada mesmo, eu estava no Mato Grosso, e a gente sabe que acabamos de sair da safra de soja, está todo mundo abarrotado, e entrou um casal. E aí ele encostou numa Hilux nova. Quanto que é? O vendedor, 530 mil, perto da esposa. Você está doido, você não vai comprar um carro com esse tanto de dinheiro nunca.
Aí dei um jeito de entrar na conversa e tal. Escuta, o senhor chegou, foi naquela Hilux? Foi. O ano passado o senhor gastou o quê? 3.000 sacas de soja? Foi. Pois é, eu te vendo a RAM aqui por 3.000 sacas de soja. Pode tirar o pedido. Então, assim, você fala a língua do cliente. Perfeito. Isso. Alguém quer água? Mais alguém? Ah, boa. Quer ver uma coisa? E agora? Agora sumiu a flechinha aqui. Cadê o cara? Cadê o Igor? Pô, Igor. Agora fechou aqui. Agora você me deu todo o truque ali e tal. Eu disse, pô, agora eu vou chegar ali. Posso clicar na... Cara, fantástico, né, cara? Cara, isso é do cão, né? Então, olha só. Dados. A The Economist colocou uma capa chamando que os dados são o novo petróleo. Por quê? Porque o petróleo está lá debaixo da terra. Se você não fizer nada com os dados, se você não refinar os dados, não adianta nada. Então, eu conheço um monte de empresas que tem um monte de dados, mas não faz absolutamente nada com ela. Então, vamos lá. Se eu disser para você 37 graus, o que isso representa na tua cabeça? Não. Mas obrigado. O que é 37 graus? Oi? Temperatura. Só existe informação quando você relaciona dois dados. Se eu disser para vocês 39 graus centígrados e corpo humano, o que significa para vocês? Febre. Então, vocês vejam, eu tenho um dado que é o corpo humano e tenho um dado que é a temperatura. Qual é a informação? Febre. O que eu faço? Eu tomo um antifebril. Baixou a febre? Baixou. Resolveu o meu problema? Não. E aqui está um grande problema. As empresas trabalham muito no sintoma, no efeito. Agora, para você saber o que causa febre, você precisa de conhecimento. Porque conhecimento é a única coisa que te permite determinar a causa. E as pessoas, e os empresários, e as empresas, trabalham fundamentalmente no sintoma. Exemplo, as vendas caíram 10% no mês passado. É causa ou é efeito? É efeito. O que eu vou fazer? Vou fazer uma campanha de marketing fantástica para aumentar. O resultado é 0. Por quê? Porque o problema não está na campanha de marketing. Eu não sei a causa. Enquanto eu não souber a causa, não adianta eu gastar dinheiro. E você tem conhecimento. Então, eu estou com o meu corpo humano com uma temperatura maior, chamado de febre, ligo para o médico e ele diz: virose. Só isso que ele vai te dizer. Resolveu o meu problema? Não. Então, não adianta ter conhecimento apenas. Você tem que ter inteligência. Qual é o conceito de inteligência para nós aqui? É a capacidade de resolver um problema. Só que o que a gente faz? A gente criou uma coisa dentro das empresas assim, ó.
Aqui você tem os diretores, aqui você tem gerentes, e aqui você tem o resto do mundo, não é isso? Rest of the world, não é isso? Esse pessoal aqui é operacional, esse pessoal aqui é tático, esse pessoal aqui é estratégico, sim ou não? Esse pessoal aqui executa, esse pessoal aqui planeja e controla, e esse pessoal aqui perto de Deus pensa. E as únicas pessoas que pensam na empresa são os caras que estão perto de Deus. É raro encontrar um escritório de um diretor, ou de um presidente, ou do CEO, que não esteja no último andar. Eu nunca vi escritório de CEO no térreo. Termina. Só querendo acender essa luz aqui para você, para ficar essa primeira. Faz sentido isso para vocês, não? Faz? Você precisa de dados, porque sem dados você não gera informação. Não adianta só ter informação, porque isso foi o que o Jason falou. O Google te dá a informação que você quer. Hoje o mais difícil no Google não é achar a informação. Hoje o mais difícil no Google é a curadoria da informação. É você encontrar a informação correta. Se vocês colocarem agora lá, foco no cliente no Google, vai vir 10 milhões de sites indexados. Qual deles você vai usar? Nós estamos over de informação, muito pouco de conhecimento e quase zero de inteligência. Por quê? Porque a gente importou o modelo da Revolução Industrial para dentro das nossas empresas, em que a gente precisava ter o operário ligando máquina, que o operário tinha que ter pontualidade para fazer a máquina funcionar. Isso acabou, pessoal. Quem faz isso é robô. Vocês vejam, nós estamos chamando as indústrias 4.0 de fábricas escuras, darkness factories. Por que a fábrica não precisa ter lâmpada, não precisa ter iluminação? É simples. O robô não precisa de luz para enxergar. O único ser que precisa de luz para enxergar é o ser humano. Nós, se não tivermos luz, a gente vê o escuro. O robô não tem esse problema. Você pode ter uma fábrica completamente fechada, sem gastar 1% de energia para iluminar, porque o robô não precisa ver o que está fazendo. Então, vocês vejam, o problema da produtividade, ele está resolvido. Qual é o problema que a gente tem que enfrentar? O da criatividade. E aí nós temos um problema terrível. Porque a única época que a gente foi criativo na nossa vida foi até os 5 anos de idade. E a partir dali, acabaram com a gente. A partir dali, nos colocaram na escola, e a partir de agora, eu sou apenas um decorador de conceitos para poder passar na prova e poder seguir adiante. Então, não importa mais ser criativo. E o ser humano perdeu a criatividade. A gente virou executor, a gente virou rotina. A gente virou simplesmente uma máquina, mais nada. E as empresas continuam nos cobrando produtividade. O que importa é pontualidade, o que importa é comprometimento, o que importa é trabalhar muito, o que importa é fazer as coisas que pediram para a gente fazer, e etc. Mesmo que a gente não tenha feito nenhuma análise se o que nós estamos fazendo traz resultado ou não traz resultado para o cliente. Mas como me ensinaram a fazer desse jeito, eu continuo fazendo desse jeito. Vocês querem ver uma coisa interessante? Eu não consigo passar do primeiro slide, né? Que eu fiquei tão chateado que o Dr. Jacó falou que não era eu na foto, que agora vou deixar a foto ali. Vocês querem ver uma coisa interessante? Um dos processos mais caros nas empresas de hoje é a contratação de uma pessoa. Um dos processos mais caros que tem hoje é contratar alguém. Você leva 3 meses para contratar alguém.
E pede referência, e pede isso, e faz entrevista, e faz teste psicológico. E você contrata o cara, porque o cara... Oi? E ainda fica... E você chega para o cara e diz... Cara, você tem um currículo legal, você tem uma experiência fantástica, você já fez isso, já fez aquilo. Cara, eu vou te contratar por isso, por isso, por isso. E contrata o cara. Primeiro dia você faz o onboarding, programa de integração, né? Mostra o escritório, olha, aqui é isso e tal. Depois vem aquele pessoal de RH que te fala do Vale Refeição, do Vale Transporte. Aí vem o cara que te fala do plano médico, do plano de saúde. Cara, igual a 200 anos, ninguém consegue inovar. As pessoas falam em inovação, tecnologia, Instagram, Uber, mas, cara, continua fazendo do mesmo jeito. Senta aqui, assina os documentos e tal, traz a tua carteira. Cara, sempre a mesma coisa, mas não importa. Não é esse o problema. O problema é depois. Terminada a integração, o doutor Jacó vai pegar o novo doutor, o novo advogado, vai levá-lo até... Tem empresa que chamam de baia. Não sei se você já viu isso. Tem empresas que chegam ao ponto de chamar o lugar de trabalho de baia. Pessoal, baia é onde fica cavalo. Não é onde fica a pessoa. Bom, mas leva a pessoa para o posto de trabalho. E aí o doutor Jacó diz assim: Miguel, está aqui o Tiago. Pô, Tiago, tudo bem e tal. Senta aqui do lado do Tiago, que o Tiago vai te dizer exatamente o que você tem que fazer. Eu digo, mas cara, você não me contratou para fazer diferente. Agora vai fazer exatamente o que o Tiago faz. 10 minutos depois, o funcionário está onde? No cafezinho, reclamando que aquilo que ele foi contratado para gerar inovação, gerar novas coisas, simplesmente não interessa nada. É simplesmente seguir aqui o que o Tiago faz. E o Tiago vai te ensinar exatamente. Então, por que gasta tanto tempo para contratar? Se é para o Tiago ensinar, pede para o Tiago contratar alguém que ele vai ensinar. Tiago, tem um colega teu que é legal, que sabe fazer? Tem vários. Pronto, contrata amanhã, chama amanhã. Pronto, em um dia está contratado. Não gasta nada, não faz nada, etc. E o Tiago ainda fica com a responsabilidade maior ainda de ter indicado, ter trazido a pessoa. O Tiago vai virar o coach, o mentor, o guardião desse cara dentro da empresa. Agora, se a empresa contrata e coloca o colega do lado do Tiago, o Tiago não tem nenhuma responsabilidade com o colega. Ele vai dizer, cara, foi a empresa que contratou. E isso, pessoal, que a gente está falando só de mudança. Só da primeira frase aí da nossa apresentação, que é mudar o paradigma. E a gente tem que mudar o paradigma em tudo que a gente faz na empresa. Não adianta mudar o paradigma só na área comercial, ou só na área de marketing. Não adianta. Não é aí que a gente vai fazer. E eu já te passo a palavra, Jason, mas eu não respondi ainda, né? Vocês vejam que eu faço uma pergunta, depois entra um monte de coisa, né? Mas eu vou tentar fechar os parênteses. Apesar que a gente já está aqui com chave, colchete, já está com um monte de coisa. Qual é o maior impacto da internet? O maior impacto da internet é o seguinte, pessoal. Não existe espaço para empresa ruim. Esse é o maior impacto da internet. Acabou. Não tem espaço para empresa ruim. Porque se você for ruim, o cliente acaba com a tua empresa no dia seguinte. Diga. Até queria ter explicado o que eu falei no começo, que é justamente isso. Hoje a internet virou um palco, né? Na verdade, qual que é a palavra que eu quero usar? Não é tabuleiro, não. Mas virou né, todo mundo é juiz hoje na internet. Então, se eu não gosto do que você está falando, ou se eu tenho uma causa que, né, pessoas defendem,
eu consigo acabar, né? Vamos supor, o escritório que hoje... se ele não, cancelamento, justamente, né? Se ele não acompanha determinada causa social, qualquer coisa que seja, e alguém da empresa comenta, alguém tira foto, exato, acaba com a sua empresa no outro dia e você perde tudo que você fez para trás. Então virou realmente um... Isso aí. Onde eu falei que o palco, né? Justamente deu voz para quem não devia, porque a pessoa hoje ela cria um perfil sem nome, sem foto, e ela acaba com você e leva um monte de pessoas junto, é isso. E você está 24/7/365? Porque o Dr. Jacó está sendo filmado ou fotografado jogando uma garrafa no chão ou estacionando num lugar proibido num domingo às 6 da tarde. E é isso que vai para a rede social depois. Então, não tem mais essa coisa de você acreditar que CNPJ e CPF são diferentes. Acabou essa história. Não existe mais business to consumer e business to business. Existe pessoa para pessoa. H2H. Dentro da empresa, você não se relaciona com o CNPJ. Você se relaciona com o Márcio, você se relaciona com a Renata. E é o Márcio e a Renata na empresa que vão fazer com que você fique lá dentro ou não fique lá dentro. Apesar do CNPJ emitir a fatura, o teu relacionamento não é com o CNPJ, porque CNPJ não existe. CNPJ é uma figura jurídica para que o governo possa cobrar os impostos. Dentro das empresas, a gente se relaciona com pessoas. Não existe business to business e business to consumer. O CNPJ não compra nada. Quem compra é o CPF que está dentro do CNPJ. Por isso que a gente fala de cliente. É diferente. E no escritório de advogados é a mesma coisa que numa padaria e no supermercado. Não tem diferença nenhuma. Você tem que atender a pessoa. Business é entendimento e atendimento de pessoas, é isso ou não? Você precisa entender para poder atender. Senão não existe. Então a primeira coisa é, quem são os clientes, quais são os convidados que eu quero trazer para dentro da minha empresa? Tem que entender quem são. A partir do momento que eu entendo quem são, eu consigo atendê-los. E o atendê-los vai gerar minha oferta. O que as empresas fazem? Exatamente o contrário. Vamos criar um produto e depois vamos convencer as pessoas a comprar o produto. Vamos fazer o serviço e depois vamos tentar vender o serviço para as pessoas. Isso não funciona, pessoal. Você não pode empurrar coisas. Você tem que ser puxado pelas coisas. Empurrar custa muito dinheiro. Você gasta muito dinheiro fazendo e depois não tem certeza se vai conseguir vender. E aí o corpo é IML, né? Instituto Médico Legal. É só saber a causa-morte. Por que não vendeu? Por que está em estoque? Por que o nosso serviço não vende? Aí você faz uma coisa. Você pega o teu portfólio de produto ou serviços e diz, eu tenho 25 produtos e tenho 15 serviços. Legal. Aí você olha as tuas vendas e você chega em Pareto. 80% das vendas vem de 20% dos serviços. E aí eu pergunto, por que você tem os outros 80% dos produtos e dos serviços? Por que você está gastando dinheiro com isso? Ou se você me disser, não, Miguel, é importante ter o portfólio completo. A pergunta é, quem dentro da tua empresa está vendendo esses outros 80%? Quais os clientes que querem comprar esses outros 80%? Porque as empresas continuam acreditando que o índice, o score de saúde da empresa é vendas. Não, pessoal. O único indicador saudável de uma empresa é saber se os clientes vão continuar comprando. Porque o único indicador que faz sentido numa empresa, no valuation de uma empresa, é a geração de fluxo de caixa positivo. E quem gera fluxo de caixa positivo são as entradas futuras de receita dos próximos clientes. Porque o que a gente conseguiu fazer
no mês de maio, não significa que vai repetir no mês de junho. O faturamento que a gente conseguiu fazer em 2022 ou 2021 não significa que a gente vai fazer em 2023. O sucesso passado não garante o sucesso futuro. Para você continuar tendo sucesso futuro, você continua tendo que inovar e fazer diferente. Porque, como dizia o Einstein, qual é o conceito de loucura ou de insanidade que ele preferia? É você fazer todos os dias as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Se você faz todos os dias as mesmas coisas, os resultados vão ser sempre o mesmo. E olha que o meu psicanalista diz exatamente isso para mim toda vez. Miguel, você continua procurando o mesmo tipo de relacionamento. Sabe o que vai dar? Rompimento, frustração, dor e etc. Muda o teu padrão, cara. Procura alguém diferente. Ainda não, doutor. Apesar da minha foto, o doutor achar que eu estou meio gay ali. Ainda não é propriamente essa diferente que eu estou procurando. Eu estou procurando outro tipo de coisa, mas sem problema nenhum. Então, pessoal, é assim, ó, o mais difícil não é vir aqui aprender sobre Customer Experience, a experiência do cliente e tal. Isso é fácil. Se você entra lá no YouTube, você tem 1000 vídeos sobre experiência do cliente. Você entra no Google, escreve experiência do cliente, vem 10 milhões de coisas. Você entra na Amazon e põe lá Customer Experience, tem 200 livros sobre Customer Experience. Os conceitos são fáceis. O difícil é implantar. E a implantação só existe quando a gente muda a mentalidade. E isso, pessoal, é top-down. Se não vem do dono, não vem de ninguém. Não adianta. Ou você acredita firmemente que o cliente é a única fonte de existência da empresa, e você tem que acreditar nisso, não vai ser contratar um diretor de marketing que vai fazer. Não vai fazer. Porque se o presidente da empresa, o diretor da empresa, o CEO da empresa, continuar cobrando vendas, faturamento, margem de lucro no final do mês, qual é a resposta? Qual é a orientação? Qual é a mensagem que ele está passando para os outros? Vende produto, vende serviço, aloca horas. E eu já te passo aí a palavra. As pessoas dizem... eu vou começar, né? Pessoal, faz quanto tempo que a gente lembra a passagem de 1999 para 2000? Cara, nós já tivemos Olimpíada nesse país. A gente já teve Copa do Mundo. A gente está em 2022, pessoal. 2030 é amanhã. Se você não começar ontem, ou não começar hoje, 2030 é amanhã. Não tem jeito. As pessoas acham que o tempo... Não dá tempo. Cara... você vê a pandemia. Você viu empresas que rapidamente se adaptaram para ir para o mundo digital. E empresas que fecharam. E você pergunta, mas por que um restaurante tradicional como Aquários em São Paulo fechou e o outro Fazano ficou aberto? Por que uma empresa quebra e outra fica viva? Por que uma empresa nova vem e derruba um império? Cara, porque nesse exato momento tem um FDP que está querendo acabar com o teu negócio. Nesse exato momento tem um cara que está pensando assim, ó, dá para fazer mais rápido, dá para fazer mais barato, dá para fazer melhor. Esses são os FDPs mais ou menos. Mas tem um FDP, cara, que é o MOR, que é o cara que não pensa em fazer mais rápido, não pensa em fazer mais barato, não pensa em fazer melhor. Ele diz, eu vou fazer diferente. E quando esse cara diz, eu vou fazer diferente, esse cara cria o Uber, esse cara cria Airbnb, esse cara cria iFood, esse cara cria Apple,
Esse cara cria a Tesla. Porque não basta fazer melhor, não basta fazer mais rápido, não basta você como profissional focar na eficiência operacional, em redução de gastos. Você tem que pensar como é que você faz diferente. E o Dr. Jacó disse assim, eu não vou fazer um prédio de advogado tradicional. Você entra aqui, isso aqui parece uma startup. Eu cheguei aqui e disse assim, peraí, isso aqui é uma incubadora. Eu entrei aqui e disse assim, isso aqui parece uma incubadora. Eu vou imaginar aqui que isso aqui tem um monte de startups aqui pequenininhas aqui dentro, porque você entra aqui, vai lá em cima, vê as coisas como estão e você diz, pô, a única coisa que isso aqui não parece é um escritório de advogado, porque na minha cabeça escritório de advogado é aquele cara de terno, gravata, quadradinho, fechado e etc. Então, assim, que tipo de FWP vocês querem ser? E as pessoas dizem, Miguel, eu não quero ser FWP. Bom, então não tem espaço para você no mundo. Porque só tem espaço para quem quer fazer mais rápido, para quem quer fazer mais barato, para quem quer fazer melhor, ou para quem quer fazer diferente. O resto tudo é seguidor. E as pessoas que não estão aqui, ou que ontem à noite, na sexta-feira, estavam fazendo happy hour, tomando a cerveja, fazendo um monte de coisa, enquanto vocês estavam aqui estudando, esses são os seguidores. Vocês que acordaram hoje às 7 horas, ou às 6h30, ou às 7h30 para se arrumar, para vir para cá, vocês são os FWPs, vocês são as pessoas que chegaram à conclusão de dizer o que eu sei foi muito bom e me trouxe até aqui, mas o que eu sei não necessariamente mais vai me levar até 2030. Porque conhecimento tem data de validade. É simples. Então, você faz um MBA, e eu digo para os meus alunos, olha, pessoal, tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A boa é que vocês vão aprender algo que vocês não sabem. A ruim é quando terminar o curso, tudo que vocês aprenderam não serve para nada. Oi? É assim, estou lá estudando varejo físico, estou lá pensando em vitrinismo, estou lá pensando no varejo tradicional. Ensino um monte de técnicas para o cara de vitrinismo, de loja e tal, e etc. 2 anos depois, aparece o Digital, aparece uma tecnologia que simplesmente acaba com tudo, não tem mais vitrinismo, não tem mais produto na loja, não tem mais nada. O que eu faço com tudo que eu aprendi de iluminação, de tratamento acústico, de solo? Nada. Eu tenho que mudar tudo que eu aprendi, tenho que jogar fora. Há uns anos atrás, a minha mãe, lá de Porto Alegre, me ligou dizendo, Miguel, tem uns livros aqui seu, da faculdade. Eu disse, caramba, você vê, me formei em 85, você não tinha nascido ainda. Aí eu disse para minha mãe assim, não dá isso para ninguém, porque isso vai emburrecer as pessoas. O que está escrito aí vai emburrecer as pessoas. Você vê o que aconteceu com a Barça, com a Delta La Russe, você vê o que aconteceu com a Enciclopédia Britânica. Miguel. Os únicos livros que interessam ali é o livro de história. Livro de física não serve para nada, de matemática não serve para nada, de química não serve para nada. Me formei, eu ia falar exatamente, me formei na área de comunicação, propaganda e marketing em 99. Não, em 2000. Você é novinho, é? Em 2000. Tudo que eu aprendi, todas as matérias, todo o conteúdo, estava vendo a grade curricular, não tem absolutamente quase nada de Kotler, de Peter Drucker, tem poucas coisas, mas antigamente era a base, hoje não tem absolutamente nada. O importante de ler os clássicos é você entender a raiz de onde as coisas surgiram. Isso sempre vai acontecer e sempre vai precisar. Isso não tem dúvida nenhuma. Se você perguntar aqui para o Dr. Jacó, que é da área de advocacia, ele sabe muito bem que a advocacia é uma filosofia, porque tem a ver com justiça, né? Tem a ver com moral, tem a ver com ética. Então, o advogado, ele é um filósofo. Ele
precisa entender de sociologia, de antropologia, porque é isso que ele vende. Justiça, né? Liberdade, valores, ética, moral, independente do zeitgeist, né? Porque o espírito da época muda toda hora, né? O zeitgeist, o espírito da época de 1930 é totalmente diferente do espírito da época de 2022. Então, saber os clássicos é fundamental. Não tem dúvida nenhuma que a escola de um advogado tem que ser Platão, tem que ser Sócrates, tem que ser Kant, tem que ser Nietzsche, tem que ser Spinoza, qualquer um desses, né? É importante saber os clássicos. Ele vai usar isso na vida dele? Sempre. Mas diga. Seria nesse ponto aí. Eu acredito que a gente sempre reaprende ou desaprende, mas os princípios ficam. Gosto mais dessa. Eu digo que hoje a gente está muito mais numa curva de desaprender do que numa curva de aprender. E isso é que assusta as pessoas. Porque na hora que você entra na curva de desaprender, isso bate com o teu poder, com a tua sensação de segurança. E isso é um problema geracional que a gente tem hoje nas empresas. Entende? A gente tem pessoas mais velhas que não querem desaprender, porque isso mantém a zona de conforto, e mantém a zona de segurança, e mantém o poder que ele tem sobre os outros. Hoje o mais importante não é aprender. Hoje o mais importante é ter a humildade para saber que não sabe. As pessoas me perguntam: Miguel, eu posso usar a tua apresentação? Eu digo: cara, usa. Não, mas eu vou citar a fonte. Não precisa. Porque o que está escrito está velho. Eu não estou mais preocupado com o que está escrito aqui. Eu estou preocupado ainda com o que não foi escrito. Então, eu sou uma pessoa que totalmente vazio. Se você me perguntar, você sabe alguma coisa? Nada. Um aluno pergunta para mim: Miguel, o que você sabe? Do amanhã, nada. Do ontem não vale a pena, e do hoje já passou. Então, o que eu vou dizer para ele? O que eu posso é conversar com ele. O que eu posso é fazer um diálogo com ele para a gente entender os sinais que estão acontecendo. Mas o que adianta eu passar coisas que não têm sentido no mundo de hoje? Eu não sei o que vai ser amanhã. Porque a frase está correta. A única coisa certa na vida é a mudança. Mas o que caracteriza o século XXI não é a mudança. Não é a inovação. As pessoas falam de inovação, spaceship para Marte. Os caras falam de smartphone, os caras falam de robótica. Agora faz um exercício histórico e vai lá para os egípcios e pergunta como é que eles fizeram as pirâmides. Pergunta qual foi o impacto da bússola, qual foi o impacto das caravelas, qual foi o impacto da prensa, qual foi o impacto da eletricidade. Revolucionaram o mundo muito mais forte do que a gente está passando aqui. Muito mais. Mudaram paradigmas. Saímos de Descartes, fomos para Newton, de Newton fomos para Einstein, e hoje estamos falando de física quântica. O que caracteriza o século XXI não é a mudança, é a velocidade. É isso que nos deixa louco. O que nos deixa louco é aquilo que você leu ontem já foi feito outra coisa. Isso é o que muda. Isso é o que muda na tua indústria lá automotiva. É a velocidade. É isso que a gente não consegue. Se você pensar, eu sou do tempo que levava 10 anos para lançar um novo modelo de automóvel. Você imagina, né? Eu sou da década de 60. Né? Então, o meu primeiro carro foi uma Brasília 77. Tá certo? Brasília, você vê. Motor atrás, 2 tempos. Aquela Brasília ficou, acho que uns 10 anos como Brasília. De vez em quando eles mudavam o farol, de vez em quando eles mudavam alguma coisa e tal. Depois a gente começou a diminuir o ciclo de vida dos produtos e a gente comprava um carro por ano.
Até as pessoas diziam assim, carro 2011, modelo 2010. Hoje, você pode ter 3, 4 modelos em um ano. Em um ano, te colocam 4 modelos diferentes do mesmo automóvel. E você diz assim, eu não sei mais qual é o ano do carro e o modelo do carro. O ciclo de vida dos produtos hoje é 3 meses, é 6 meses. A Apple lança um smartphone a cada 6 meses. Tudo é feito a cada 6 meses. A Zara lança 32 novas coleções por ano. 32 novas coleções por ano e o ano só tem 52 semanas. E o mercado tradicional de moda tem uma coleção inverno-verão, uma coleção primavera alguma coisa, uma coleção inverno alguma coisa. A Zara lança 32 por ano. E aí vocês me dizem qual é o impacto disso? Não, o impacto é simples. Um consumidor britânico vai 6 vezes por ano em uma loja de roupa. O mesmo consumidor britânico vai 19 vezes na Zara. É simples. É simples. O ser humano vai onde ele encontra relevância e inovação. Se for mesmice, ele não está interessado. Se é para entrar na Renner e na Riachuelo e ver sempre os meus produtos, eu não quero mais passar por lá. Agora, se eu quero sair da mesmice, eu vou na Zara. E se eu quiser sair da mesmice, eu vou no Google. Miguel, a Farm lança uma mini coleção toda semana. Isso aí. Semanal. Tinha uma mini coleção. Isso. Uma nova, várias marcas da mesma. E aí, quando dá uma estaltadinha, e lança algo que vendeu muito e vende de novo tudo. Ou seja, faz teste de mercado, em vez de gastar um dinheirão produzindo 1000 unidades de alguma coisa, consegue fazer 10 unidades rapidamente, porque se der errado só vai perder 10, não vai gastar 1000. Se der certo, repete mais 10, repete mais 10, repete mais 10 e repete mais 10. Escala. Então pensa grande, começa pequeno e é rápido. É o que eu sempre digo para o empresário. Pensa grande, porque pensar grande e pequeno dá o mesmo custo, concorda? Então é melhor pensar grande. Começa pequeno, porque o que você está pensando grande pode gerar grande prejuízo para a empresa. Então começa pequeno, mas seja rápido. Porque se você não começar e ser rápido, as pessoas vão desacreditar da tua ideia. Então eu vejo um monte de boas ideias que simplesmente não saem porque não tem começo. Não tem processo para fazer. Gastam tempo dizendo o que a gente pode fazer, e depois as pessoas dizem assim, eu já tenho 500 coisas para fazer, eu não tenho tempo para isso. Então por que chama essas pessoas para discutir ideia? Diga. Da minha parte eu falaria sem microfone, mas ele quer gravar, então eu por mim isso aqui é terrível para mim isso aqui. Cara, entrando nesse assunto seu, eu gostei. Eu não consegui entrar na palestra. Sim, cara. Não, mas eu preferi você não dar palestra mesmo, não, isso é uma conversa. Ó, é assim, ó, o meu voo é às 22. Ah, então tá tudo certo. Então, pessoal, é assim, o Dr. Jacó aqui também não vai fechar o auditório. Então, é assim, se vocês toparem, a gente almoça e volta depois. Da minha parte, eu estou disposto. Ele não está me pagando por hora, afinal, ele nem está me pagando, mas sem problema. Não, mentira. Então, se vocês toparem, a gente almoça e volta para cá. Diga. Pegando um gancho com você tinha falado, eu acho que é essa questão da experiência do cliente e que as empresas elas estão inovando cada vez mais, e aí, igual você falou, todo ano lança 4 carros novos, né? A gente está chegando aí na tecnologia de você não ter mais motorista e tudo novo. E a gente que tem, sou daqui do escritório também, né? Você falou que chegou aqui, achou que tinha várias startups, a gente também tem um hub de negócio aqui, de inovação no 2º andar. E
o que eu fiquei pensando e a pergunta, porque a gente fica se questionando, cara, como eu vou vender mais? Como que eu vou vender diferente, sendo que o mercado está engolindo todo mundo? A gente faz essa comparação. E aí, você entrou naquele assunto, cara, será que eu preciso ter um portfólio cheio? Ou eu preciso ter uma área que atende bem meu cliente? Aí a pergunta, você acha que eu tenho que fazer um NPS para eu fazer um novo MVP, né? Que é aquela questão de realmente validar a minha ideia, porque eu já tenho um produto, vou voltar, eu tenho um produto que já está em funcionamento, que ele realmente o mercado aderiu. Eu tenho que ficar perguntando para o cliente como eu estou, né, que é essa questão do NPS, para melhorar o meu serviço, e depois disso criar um novo produto, ou então eu continuo, simplesmente crio um produto e valido ele no mercado para lançar ele. São duas perguntas. Não, são umas 40 perguntas, mas vamos lá. Sim. Mas vamos lá. Então, Miguel, só tem que falar o que é o NPS, porque não sei se é todo mundo... Net tem, Promoter Score. Nem todo mundo tem implantado nas empresas. Já estamos no NPS 3.0, né? É importante entender a evolução do NPS, né? Simplesmente colocar de 1 a 10 se você referencia a empresa para outro amigo, isso não funciona absolutamente para nada, é só jogar dinheiro fora. Tentar tirar a antiga pesquisa de satisfação agora para ter NPS, isso aí não faz mínimo sentido, né? A gente implanta coisa na empresa para ter um resultado relevante para o cliente, né? Então é importante entender o que é relevante para o cliente. Bom, então a primeira questão, você tem que entender a dimensão da inovação. Basicamente, existem 4 possibilidades de você inovar. Infelizmente, as pessoas só veem inovação numa dimensão, que é a questão do mercado. Então, mercado aqui significa produto e serviço. Então, inovar é fazer um iPhone mais rápido. Inovar é fazer um carro elétrico. Inovar é ter um relógio assim. Inovar é ter um serviço tipo Airbnb. Essa é uma das dimensões da inovação. Mas você tem a inovação no modelo de negócio. Vocês vejam, o que a Vanessa colocou aqui de discurso, de speech, não foi produto. Ela falou do novo modelo de negócio. O Uber é um novo modelo de negócio. O Airbnb é um novo modelo de negócio. Nubank é um novo modelo de negócio. Zappos é um novo modelo. Arezzo está indo para um novo modelo. Itaú está indo para um novo modelo. O Itaú está chegando ao ponto de dizer, eu não sou banco. Eu sou uma empresa de TI. Porque simplesmente os bancos acabaram. Não tem mais banco. Alguém de vocês foi à agência bancária há quanto tempo? Fala. Eu tive uma reunião no Itaú essa semana e eles me disseram, padrão é trabalhar home office. Para eu vir para o trabalho, eu tenho que agendar uma mesa e eu vou para onde estiver. Eu trabalhei na IBM na década de 80, para você ter uma ideia. Trabalhei na IBM 88, 89 e 90. E trabalhava na área de desenvolvimento de novos negócios, que era fundamentalmente ter clientes e vender os mainframes e vender os softwares da IBM. A gente não ia na IBM. Nenhum vendedor ia na IBM. Todos os vendedores estavam no cliente. E todos os vendedores da IBM tinham uma mesa e uma cadeira no cliente. Porque estavam lá escutando o que o cliente precisava para trazer as informações para dentro da companhia, para que a companhia pudesse definir qual era a oferta. Então, você vê, a gente chegava na IBM em 90, a gente pegava o nosso notebook e qualquer andar, porque não tinha aquela história de que o RH está no andar tal. Não, você procurava as pessoas pelo nome, na rede interna. Então, era bem possível que a gerente de RH estivesse no 5º andar, naquele dia. Porque não tinha lugar fixo. Porque quando você cria um lugar fixo, você cria um silo, você cria uma panelinha. Você cria uma cultura da pessoa que está gerenciando.
As pessoas ficam ali naquele microcosmos. Você tem que tirar as pessoas, afastar as pessoas para que elas tenham ideias diferentes. Mas nós não, nós criamos departamento de RH, departamento disso, como mini fábrica. Como se fosse uma linha de produção. E colocamos todo mundo junto ali para sair um produto no final. Isso quebra as empresas. E aí você tem que demitir. Entende? Você diz, pô, não adianta, eu não consigo convencer essa pessoa aqui a seguir aquilo que eu quero. E aí você tem que demitir a pessoa. É duro, mas muitas vezes você tem que... Porque não dá, né? É difícil mudar comportamento. É difícil mudar mentalidade. Então, respondendo a tua pergunta. Primeiro, você tem necessidade de inovar no teu portfólio de produto e serviço? Ok. Inova em mercado. Você quer mudar o teu modelo de negócio? Você muda o teu modelo de negócio. Hoje eu estava conversando aqui com o Tiago e estava perguntando, como é que é o teu modelo de negócio? Você veja que eu não perguntei para ele quais são as disciplinas que ele dá ou alguma coisa, eu perguntei do modelo de negócio. A outra dimensão da inovação é a inovação organizacional. É você acabar com o conceito, por exemplo, de gerente. Acabar com o conceito de cargo na empresa. Quem tem cargo é militar, pessoal. Quem tem cargo é igreja. Igreja é que tem cardeal, bispo e tal. Exército é que tem sargento, major e tal. A gente tem que parar de seguir esses modelos tradicionais que simplesmente acabam com a nossa empresa. Então a gente cria cargos e salários, analista 1, analista 2, analista 3, estagiário 4, estagiário 5, estagiário 6, nível A, nível B, nível C, nível D, nível E. E as pessoas só olham para o cronograma porque sabem dos cargos ali e lutam por aquilo. A gente tem que trabalhar em equipe. A gente tem que substituir o conceito de gerente pelo conceito de líder. As pessoas seguem o líder. As pessoas obedecem o gerente. O que você quer na tua empresa? Pessoas que obedecem ou pessoas que te admiram? Pessoas que te seguem porque sabem que você está levando para o bom porto? Ou você só vai lá trabalhar porque te obrigam a fazer o que você tem que fazer? Qual deles vai ser mais produtivo? O que vocês acham? Qual a pessoa que vai acordar de manhã e vai dizer, vale a pena trabalhar aqui? Porque se vocês notaram uma coisa interessante de tudo que a gente está passando da Revolução Industrial, né? Nós somos tão cínicos, ou tão céticos, que a gente criou uma expressão chamada happy hour. Happy hour, cara, é sexta-feira, depois do trabalho e fora da empresa. Ou seja, o único momento feliz no trabalho é na sexta-feira fora da empresa. O resto de segunda até sexta é sad hours. São horas tristes, porque a única hora feliz é a sexta-feira. E tem gente que chega e diz, graças a Deus sextou. E eu digo, cara, esse cara só pode ser um infeliz, né, cara? O cara é triste de segunda a sexta e só consegue ser feliz sexta-noite, sábado e domingo. E quando vê o domingo, antes eu falava no Faustão, agora não dá mais, mas quando chega a hora do Fantástico, a pessoa começa a ficar em prantos, né? Porque tem que voltar para aquele inferno. Vai recomeçar o inferno toda segunda-feira. E eu só vou ficar feliz quando sextar. Sextou, tudo. Eu vejo as pessoas chegando na sexta-feira e dizendo assim, que alegria, cara. Eu digo, cara, deve ser um inferno a tua vida, cara. Deve ser um inferno, cara, porque o ano tem 365 dias. E se você multiplicar 3 dias disso por semana, né, que seria sexta, sábado e o domingo, só 1/3 do ano você é feliz. E claro, dá Rivotril. Claro, e dá estresse, e dá burnout, e dá a gente saindo embora, porque trabalhar é um inferno. Porque trabalhar é ruim.
Porque trabalhar eu só trabalho porque eu tenho boleto para bancar. Um dia um cara estava reclamando comigo, Miguel, eu não aguento mais isso aqui. E eu digo, cara, e por que você não sai? Porque eu tenho um monte de boleto para pagar. E eu digo, e o que você está fazendo para ter menos boleto? O cara perguntou, como assim? Meu amigo, se você tem boleto para pagar, isso aqui é um inferno, você vai ter que começar a não ter boleto para pagar para poder sair daqui. Agora, se você continuar gastando do jeito que você gasta, vai continuar tendo boleto e você vai continuar estando no inferno. Não tem jeito. Então, você tem um mercado, você tem um modelo de negócio e você tem a parte de processos. Então, a tua pergunta é simples de responder. Você tem que inovar nas 4. Eu, por exemplo, eu dou consultoria para 2 escritórios de advogados, um em Curitiba e um em São Paulo, e o nosso problema não é mercado. Não é mercado, porque direito patrimonial, direito trabalhista, isso aí é normal. Os problemas estão divididos nisso. Tem um problema civil, tem um problema trabalhista, tem um problema patrimonial, tem um problema penal, tem um problema em qualquer área do direito. Então, o mercado não é problema. Se eu ofereço o que todo mundo oferece, qual é o problema de mercado? Talvez o problema não esteja no modelo de negócio. Não, Miguel, eu cobro X por hora trabalhada, mais um FII ou mais alguma coisa, eu não sei como é que vocês fazem o modelo de negócio de vocês. Mas talvez o que gere mais resultado seja a parte organizacional e a parte de processo. Agora, se eu falar com o Jason na parte da montadora, o que interessa para ele é mercado. Porque a Toyota está lançando um outro carro. O Dodge está lançando outro carro. A Mitsubishi está lançando outro carro. E infelizmente, para eles, as marcas de luxo resolveram entrar nos mercados deles. Cara, eu estou concorrendo com Porsche. Tá concorrendo com Porsche. Você está concorrendo com o Jaguar? Estou concorrendo com o Jaguar. Porque os caras da marca de luxo disseram, vamos pegar a nossa marca e vamos comer as outras marcas todinhas. E claro que os caras que trabalham luxo, pegam a marca que fizeram e depois vão comer os caras todinho embaixo. Já está na hora de fazer o quê? Intervalo. E eu não consegui passar um slide. Bom, respondendo a tua pergunta, não pense na inovação apenas em produto e serviço. Se for relevante, por exemplo, novas áreas do direito que a gente pode trabalhar com o conceito de ESG. Vamos ver a questão, por exemplo, da LGPD. É uma novidade, concorda? Não, o direito nunca se preocupou com a privacidade dos dados. Então, eu tenho alguém que entende de LGPD? Legal. É uma questão que você olha o teu portfólio, analisa o teu portfólio e você diz, olha, eu tenho um buraco aqui, eu tenho uma oportunidade aqui. Legal, e você traz alguém para falar de LGPD. Ou alguém para falar de biossegurança. Tá certo? Ou seja, se eu entrar aqui no teu prédio e ficar com Covid, eu vou entrar com um processo contra vocês porque eu entrei aqui e tinha Covid. Então, a questão da biossegurança hoje é uma questão. A questão agora do home office. Como é que vai ser essa legislação? Como é que vai se pagar hora extra? Como é que vai se pagar um monte de coisa? Então, depende. Mas, no teu ramo, a inovação em mercado é pequena. Diria que muito mais na parte organizacional e muito mais na parte de processo. Muito mais na parte cultural. Tá certo? Ou, se vocês quiserem expandir, aí sim pensar no modelo de negócio. Se você o modelo de negócio de vocês vai ser próprio, vai ser terceirizado. E se for ser terceirizado, de que forma vai ser terceirizado? Vai ser com parceria? Não, a gente vai expandir comprando outros escritórios. Então você tem um crescimento de expansão orgânico. Não, eu quero pensar em franquia do meu negócio. Então, aí você está inovando no modelo de negócio.
que tem a ver com uma estratégia de crescimento e de expansão. Então, não vejam a inovação apenas como produto. Né? Acho que a Vanessa colocou hoje um modelo de negócio aqui. A gente falou do processo de recrutamento e seleção. Né? A gente falou de inverter a pirâmide organizacional, de não ter mais aquela coisa lá da pirâmide tradicional, né? Do estratégico, do tático, do operacional. Acho que a gente passou pelos 4.